Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer e vamos para cima, tá? Desde já agradeço aí pela marca de 93 mil inscritos, né? Atingimos aí, nossa meta no momento é de 95, conto com a colaboração de todos, tá? Para quem não for inscrito, não custa nada, só clicar aqui embaixo do vídeo em inscrever-se, já vira inscrito aí, fortalece o John e vamos pra cima, né? Pra gente ganhar aí a plaquinha de 100 mil inscritos, tá? Peço também a colaboração de todos para que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E rapaziada, hoje temos Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e temos aí a live pós-jogo no Instagram, @JohnDoTimão, tá? Então vocês já sabem, já me acompanham, acabou a partida, o John entra ao vivo, a gente faz o pós-jogo, debate bastante aí sobre o Corinthians, momento bem bacana mesmo. Vamos pra cima, família. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, agora apresento para vocês a parceira aqui do canal John do Timão, a iBet.com, a casa de apostas aí com as melhores odds do mercado. Temos também bônus exclusivos para novos membros, né, que se cadastrarem pelo link do John que está aqui na descrição ou no comentário fixado, certo? Ontem fiz a aposta aí no Boca Juniors, mas coloquei que o empate anulava, né? E o que conta para aposta são os 90 minutos, prorrogação não conta, tá? Então o jogo para eles acabou 1-1, então o empate anulou, devolveram aí o valor que foi apostado, tá? Mas hoje temos aí Bragantino e Corinthians e o John já fez a aposta dele, certo? Coloquei empate ou Corinthians, certo? A odd aí de 2.30, uma odd alta, né? Mais do que 2. Então aproveitem, rapaziada, façam a aposta de vocês, o link do John está aqui. Aproveitem, temos muitas promoções, bônus também e recompensas diárias. Certo, família? Vamos pra cima, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, ontem tivemos 3 jogos aí do Campeonato Brasileiro. Palmeiras venceu o Atlético Paranaense, tivemos um empate entre o América e o Atlético Mineiro, né? O clássico mineiro aí. E o jogo que influencia na vida do Corinthians foi Grêmio e Bahia. Bahia tá 3 pontos atrás do Corinthians, perdeu para a equipe do Grêmio por 1-0, tá? Hoje temos algumas partidas importantes, tá? Para a vida do Corinthians. A primeira é Cruzeiro e Internacional, né? O Cruzeiro com 37 pontos, o Inter com 39, o Corinthians está com 40, tá? Então, os clubes ali com a pontuação muito próxima ao do Corinthians, né? Temos Fortaleza e Flamengo, Fortaleza com 42, né? Mas tem aí alguns jogos atrasados, 2 partidas, né? A menos que os demais times. Temos Coritiba e Goiás, 2 times da zona do rebaixamento, essa eu acho que é a que menos influencia na nossa vida. Vasco e Botafogo, né? O Vasco pegando o líder do campeonato num clássico. O Vasco ali, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Vem de uma vitória, mas precisa muito desse resultado. E Santos e Cuiabá. Cuiabá com 40 pontos, a mesma pontuação do Corinthians. O Santos com 37, 3 pontos a menos que o nosso clube, tá? Então, assim, são muitos jogos importantes, principalmente Inter e Cruzeiro e Santos e Cuiabá. Mas a gente volta no mesmo argumento. A rodada vai ser boa para o Corinthians se o Corinthians vencer o Bragantino. Se o Corinthians não vencer, a rodada vai ser ruim. Ah, porque fulano ganhou, fulano empatou, fulano isso, o outro time isso, ciclano, beltrano. Aí não vai ser boa a rodada, tá? A rodada só vai ser positiva para o Corinthians caso o Corinthians vença. Corinthians vencendo o Bragantino, rodada ótima, bacana. Ah, o Cruzeiro perdeu, o Cruzeiro empatou, o Cruzeiro ganhou. Não importa, a rodada foi boa, porque depende apenas do nosso clube, tá? E com isso, o Corinthians se preparou, né? Ontem divulgou aí a lista de relacionados. Tivemos o retorno do Fausto Vera e do Fábio Santos, jogadores que cumpriram a suspensão automática na última rodada, né? Na vitória do Corinthians contra a equipe do Atlético Paranaense. E tivemos também o retorno do Gustavo Mosquito para as partidas, né? Foi relacionado aí para o jogo de hoje, depois aí da lesão que ele teve, né? Uma lesão muscular na panturrilha direita. Por outro lado, temos um desfalque importante, tá? O garoto Wesley sentiu um trauma, né? Na verdade uma torção no tornozelo esquerdo, uma torção pós-trauma, tá? Então, ele já havia tido um problema nesse tornozelo esquerdo dele,
Ficou um tempo fora, voltou, normal, tranquilo, e aí deve ter forçado em algum lance, tá? Em um tornozelo que ele já teve problemas, né? E aí o Wesley será desfalque na partida de hoje. Não temos atualização se essa lesão se estende para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro, se ele vai ser liberado depois e tal. Não temos muitas informações sobre essa lesão, tá? Mas o Wesley fica aí no CT tratando desse problema e a equipe do Corinthians enfrenta o Bragantino hoje, 4 horas da tarde, tá? Jogo transmitido aí na TV aberta para o estado de São Paulo, né? E acho que para alguns outros estados aí do Brasil, tá? O jogo aí das 4 da tarde. E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto e Juliano, Romero e Yuri Alberto. Tá? As novidades são retorno do Fábio Santos, o retorno do Fausto Vera para a equipe titular do Corinthians. Sempre bom lembrar que a equipe do Bragantino hoje está com 55 pontos, tem 2 jogos a menos, né? Então enfrenta hoje o Corinthians e ainda fica com um jogo a menos dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Está brigando pelo título, né? Está colado ali no pelotão de cima, tem esse jogo a menos como foi citado, e vai vir babando para tentar vencer o Corinthians, tá? Ainda mais depois do resultado do Palmeiras, a sequência do Botafogo. O que o Bragantino precisa hoje é da vitória. Só que o Corinthians precisa também, tá? E o que a gente pede pro Corinthians? Competição, vontade, garra. Entrem em campo querendo vencer. Prontos para o confronto. Por quê? Quando o Corinthians entra com aquela leseira, com a falta de vontade, isso irrita muito o torcedor. Se entrar determinado, empenhado, jogando o jogo, aí dá pra gente ter um resultado positivo. E eu quero saber, rapaziada, qual é o palpite de vocês na partida de logo mais entre Corinthians e Bragantino. Bom, rapaziada, mais algumas atualizações aqui importantes, tá? O Matias Rojas foi novamente convocado aí para as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, convocado aí para a seleção do Paraguai, certo? Os jogos acontecem aí nos dias 16 de novembro e 21 de novembro, certo? O Paraguai visita o Chile, depois recebe a Colômbia, tá? Então são esses 2 jogos. A questão é, o Paraguai tem um jogo dia 21, em Assunção, na capital paraguaia, contra a Colômbia. No dia 22, o Corinthians pega o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, muito provavelmente, o Matias Rojas deve ser desfalque, tá? Desse jogo contra o Bahia, tá? Então, a gente já tem aí essa noção da situação do Matias Rojas e eu quero saber a opinião de vocês. Parabéns ao atleta, né? Por uma convocação, é importante e tudo mais, mas é um cara que precisa ainda corresponder com a camisa do Corinthians, né? Acho que é o principal foco aí do torcedor corintiano e espero que seja o dele também nesse momento, rapaziada. Bom, e seguindo aqui falando sobre seleções, temos 2 jogadores aí que foram campeões pan-americanos, né, nesse final de semana, o Guilherme Biro e o Matheus Donelli, né, estavam aí com a seleção brasileira no Pan-Americano em Santiago, no Chile, né, ontem tivemos a final, certo? O jogo foi para os pênaltis, né? Ficou empatado aí em 1-1. Foi para os pênaltis e o Brasil se consagrou campeão contra o anfitrião Chile, tá? O Chile, dono de casa, foi para a final contra o Brasil, acabou levando para os pênaltis, aí o Brasil foi campeão. Então, parabéns ao Guilherme Biro, parabéns ao Matheus Donelli, né? O Matheus Donelli só estava no elenco, o Guilherme Biro foi titular da equipe, né? Inclusive capitão, tá? Então, parabéns aí para os nossos jogadores que possam ajudar a nossa equipe aí na sequência da temporada. Creio que o Matheus Donelli quase chance 0, né, dele ter uma oportunidade. O Guilherme Biro, a chance é bem baixa, tá? Bem baixa mesmo, pela sequência que o Romero vem tendo. O Wesley entrou bem, teve uma lesão agora, mas entrou bem, tá? Temos o Pedro também, que foi um cara que o Mano Menezes escolheu para ser até titular em alguns momentos, tá? Então acho que o Guilherme Biro tá um pouco escanteado nesse momento. Tomara, né, que esse título do Pan-Americano dê um ânimo para ele, que ele tente aí melhorar, evoluir e tudo mais, aprender bastante com o Mano Menezes, para quem sabe ou conseguir uma oportunidade no Corinthians ou uma negociação para algum outro clube. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, certo?
situação do Lucas Piton na equipe do Vasco, tá? Lucas Piton fechou com o Vasco no início do ano, certo? Com uma das contratações aí nessa remontagem de elenco do Vasco, né? Uma proposta de 16 milhões e 600 mil reais, tá? Quase 17 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Corinthians aceitou a proposta, foi atrás do Matheus Bidu e tal, beleza, vendeu o Piton, trouxe o Bidu, continuamos com problema na lateral esquerda, né? Porque manteve o Fábio Santos, trouxe o Bidu não se firmou, Fábio Santos a gente já sabe da situação dele física, mas beleza, negociou o Piton. Qual que é o problema? A gente já tá aí no mês de novembro e até agora o Vasco não pagou um centavo pela compra do Piton, tá? Informação do pessoal do All Sport. O Corinthians notificou o Vasco essa semana, tá? Sobre o pagamento aí do Lucas Piton. Está esperando esse dinheiro. Vi alguns torcedores já até comentando sobre a situação da FIFA, né? Pô, John, o Corinthians com qualquer outro clube dá um problema no pagamento, o clube vai lá na FIFA. Bloqueia o Corinthians, transfer ban. O Corinthians poderia fazer isso com o Vasco? Sim, poderia. Nossa diretoria não fez, notificou o Vasco diretamente, tá? Não recorreu à FIFA. E aí, outra cogitação que foi feita foi sobre o possível retorno do Lucas Piton para o Corinthians no ano que vem. Pô, a chance é quase que zero, tá? O pessoal realmente está acreditando que o Vasco vai pagar essa dívida. E muito difícil o Lucas Piton voltar agora para o Corinthians, tá? Não só agora, como num futuro próximo aqui. Não vejo aí o Lucas Piton no Corinthians nos próximos 2, 3 anos, tá? Porque já foi vendido para o Vasco, tem um futuro aí no clube, né? Talvez, se o Vasco for vender o atleta, deverá ser para a Europa, tá? Um desejo do próprio Piton e tudo mais, uma valorização e tal, tá? Então, assim, o Corinthians quer o dinheiro, tá? Nesse momento não existe a possibilidade do Piton retornar ao Corinthians. O Vasco deve ao Corinthians? Sim. O Vasco pagando, continua normal. Ele tem contrato com o Vasco e tudo mais. O problema é entre Vasco e Corinthians. Não tem isso, tá me devendo, então devolve o jogador. Não. Se fosse assim, o Fausto Vera já tinha voltado para o Argentino Júnior. Porque o Corinthians atrasou a parcela e atrasou de novo, tá? Então a situação é essa e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que vai acontecer? O Vasco vai pagar? Vai ficar enrolando? O Corinthians vai na FIFA? Qual vai ser o desfecho dessa situação entre Corinthians e Vasco pelo jogador Lucas Piton? Bom, rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixem um like para fortalecer, tá? E lembrando que temos a live pós-jogo lá no Instagram, @JohnDoTimão. Para quem não me segue, já procura lá, acabando a partida entre Bragantino e Corinthians, o John entra ao vivo, tá? Agora a última informação do dia, rapaziada, sobre o Gabriel Moscardo, volante aí do Corinthians, acabou de completar 18 anos, tá? E o jornal espanhol Sport disse que o Barcelona já tem um plano para a contratação do volante Gabriel Moscardo, tá? O modelo de negócio vai ser o mesmo que foi utilizado na contratação do Vitor Roque, centroavante do Atlético Paranaense, que vai para o Barcelona, né? Já está fechado, já aceitou a proposta, tudo certo, tá? Qual que é a questão? O Barça está com problemas financeiros, tá? Tá com dificuldade para contratar por problemas financeiros. Só que isso não impede o Barça de fazer uma proposta, tá? Fechar com o atleta e tudo mais. Quando tiver o dinheiro, faz a operação, certo? Esse é o modelo de negócio que o Barcelona quer. Entrar em contato com o atleta, apresentar o projeto, deixar tudo certo. Quando o Barcelona tiver o dinheiro, chega com a proposta. Ó, a proposta tá aqui, aquilo que a gente havia combinado. E aí? Vai cumprir a sua palavra, tá tudo certo e tudo mais. Então, primeiro o Barça convence o atleta, apresenta o projeto, apresenta a ideia, o futuro, tal, beleza. Mas, naquele momento, não tem conversa sobre a proposta, sobre valor, tá? Deixa tudo certo com o atleta. Depois, quando o Barça conseguir o dinheiro por venda de atletas, por premiação, por qualquer coisa que seja, bilheteria, o que for,
Aí sim, o Barça senta na mesa, né, na reunião, apresenta a proposta, fecha com o time e tudo mais, tá? O Vitor Roque fez isso, né? Recusou outras propostas. Por quê? Porque já havia fechado com o Barça. O Barça já falou, não vou entrar em leilão, o nosso projeto é esse, o que a gente precisa é de dinheiro. Na hora que chegar o dinheiro, você é nosso. Tá certo, tá? E aí por isso que o Vitor Roque fechou com a equipe, deu tudo certo, e o Barça tenta fechar o mesmo tipo, o mesmo modelo, né, de proposta de negócio com o Gabriel Moscardo, e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Não sei se o Barça vai ter esse dinheiro no fim do ano, por exemplo, para contratar o atleta, se vai ser no meio do ano que vem, tá? Não temos essa confirmação. O que eu tenho o Corinthians precisa parar de vender os jogadores tão jovens. Eu só venderia o Gabriel Moscardo numa proposta surreal, tá? Porque por agora eu não venderia, tá? E aí ontem eu vi até um debate nas redes sociais, nos programas esportivos, sobre o planejamento do Fluminense. O Fluminense no meio do ano recebeu proposta pelo volante André, o Fluminense recebeu proposta pelo Nino, a do André, inclusive, pelo que eu vi, uma proposta boa, acho que era do Liverpool. O Fluminense falou, não vou negociar, vamos finalizar a temporada e aí a gente pode negociar os atletas. Beleza? Beleza. O Fluminense foi ontem campeão da Libertadores, inclusive parabéns ao Fluminense, ao Fernando Diniz, o John Kennedy, né? Como atleta, deu uma volta por cima na própria carreira, tá? Eu valorizo muito isso, tá? No início do ano ele estava aqui sendo rebaixado do Paulistão com a Ferroviária e ontem fez o gol do título da primeira Libertadores do Fluminense. Certo? Mas enfim, tá voltando ao projeto do Flu. Não vendeu o André, não vendeu o Nino. Ontem foi campeão da Libertadores, ganhou 97 milhões de reais com título de premiação. E agora pode vender os jogadores mais valorizados. Tá? Agora vai vender os caras. Vai contratar outros, vai revelar outros. Só que você fez dinheiro com o título, você ganhou um título e você vai vender os jogadores mais caros. Ou era melhor pro Flu, por exemplo, vender o André, vender o Nino, não ganhar uma Libertadores, que o clube não tinha Libertadores, não ganhar 97 milhões de prêmios e só ter vendido os caras lá no meio do ano por um valor menor do que eles podem ser vendidos agora. Tá? Foi o que o Corinthians fez com o Murilo, vou dar o exemplo do Adson também, mas acho que principalmente o Murilo nesse meio de ano agora. A questão do Roger Guedes foi mais uma escolha do atleta, né, e o contrato que o Corinthians fez com ele, mas é um modelo de gestão do Corinthians que a gente já vê há muito. O Pedro, o atacante Pedro, não era nem titular do Corinthians, foi vendido barato. O Robert Renan. Os jogadores não têm a possibilidade de ganhar títulos com o Corinthians pela má gestão. O Corinthians vende mal, não ganha nem a premiação da competição, nem a venda do jogador valorizado, tá? Então vira uma bola de neve. Acredito 100% em gestões positivas, em gestões sérias e que esse tipo de gestão ajuda o clube, tá? E é o que a gente espera para o Corinthians para 2024. De agora para o fim do ano, não espera muita coisa não, porque o Duílio não fez em 2 anos e 10 meses, não vai ser agora que ele vai fazer um milagre no Corinthians, tá? Mas é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Venderiam o Moscardo agora no fim do ano para o Barça ou não? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!